Então, vamos lá, com o livro de história agora, na página 39. Essa página, vocês vão preenchê-la com os seus avós. Vão pedir para os avós de vocês ajudá-los a responder essas questões. Se você não tiver com os seus avós por perto, não tiver como eles te ajudarem nestas questões, pode pedir ajuda aos seus pais ou com quem estiver acompanhando vocês nas atividades desses dias, tá bom? Então vamos lá. Solicite a um de seus avós que conte a história de quando você nasceu e como você cresceu. Depois, registre a história contada por ele ou ela no quadro a seguir. Número 1. Escreva o nome do seu avô ou da avó. 2. Invente um título para essa história. Número 3. Registre a história que eles contaram para você nesse espaço. E 4. Você vai fazer um desenho ou colar uma fotografia que represente a sua história contada por um de seus avós. Combinado? Então vamos para a página 40. Aqui nessa página, observe primeiro esta imagem deste senhor. Ele é um ancião africano malinês, Bandiagara, do Mali. Essa foto é de 2011. Ele é um africano, tá? E ele é um ancião. A Pro vai ler para vocês esse texto e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Outras histórias. Você sabe onde fica a África? Neste continente tão vasto, existem muitos povos de diferentes culturas. Para muitos deles, a tradição de contar histórias é muito importante. Tão importante que existem pessoas encarregadas de guardar e transmitir as memórias do grupo. Essas pessoas são chamadas de griots. Os griots contam a história para as pessoas mais jovens. As histórias são narradas em forma de poemas ao som de uma música que relembra os antepassados. Bom, então agora nós vamos aprender o que são o que é ancião e o que é antepassados. Ancião é uma pessoa mais velha, com bastante experiência e muita sabedoria. Antepassado são familiares que viveram antes de uma pessoa. Eles também são chamados de ancestrais. E aqui são algumas questões que nós vamos responder sobre uma pesquisa. Primeiro eu quero que vocês observem este instrumento aqui, ó. Esse instrumento são os griots que utilizam para contar as histórias. Ou eles contam cantando uma música ou em forma de poema. E esta árvore aqui embaixo é uma árvore da África que chama baobá. Ela tem muitas delas na região de Madagascar. Essa foto foi tirada em 2017. Então, com a ajuda de um adulto, pesquise na internet, em livros ou revistas, alguns aspectos sobre os griots africanos. Qual o nome do instrumento tocado pelos griots que acompanha as histórias que eles contam? Esse instrumento aqui. Você vai descobrir qual é o nome nas pesquisas que você vai realizar com a sua família. B. Quanto mede, em média, uma árvore de baobá? Esta árvore aqui. A que idade pode chegar uma árvore de baobá? Quantos anos ela vive? E qual o significado das árvores de baobá para os griots? Essas são as questões que você vai pesquisar para poder responder aqui. Combinado? E depois, na página 41, nós vamos responder essas questões. Lembra que é a página âncora e essa página a gente faz uma recordação daquilo que nós aprendemos. Então, vamos lá. Sobre o que você aprendeu neste capítulo,
Pinte com lápis de cor roxo os quadrinhos. A melhor forma de conhecer a sua própria história é: você vai pintar se você concordar, se você achar que esta é uma forma, é uma das melhores formas de você conhecer a sua própria história. Ouvir as histórias contadas pelos familiares adultos sobre você. Se você achar que sim, você vai pintar. Se você achar que não, você não pinta. Ler livros sobre reis e rainhas. Se você achar que sim, você vai pintar. Se você achar que não, não vai pintar. Ver álbuns de fotografias e vídeos da família. Se sim, pinte. Se não, não pinte. Guardar as fotografias e lembranças numa caixa para ninguém mexer. Se você achar que sim, você vai pintar. Se você achar que não, você não pinta. Complete a frase. As pessoas encarregadas de guardar e transmitir as memórias dos povos africanos são os... Você vai preencher aqui com uma letrinha em cada quadrinho. Quem são essas pessoas encarregadas de guardar e transmitir as memórias dos povos africanos? E aqui tem uma sugestão de leitura. O avô de Arthurzinho tocava moedroca e Contos do Baobá, tá? A Pro vai fazer a leitura num outro link que eu vou deixar disponível lá na aula web para vocês acessarem e acompanhar a leitura com a Pro. Do avô do Arthurzinho tocava moedroca, tá bom? Então, antes da gente encerrar a aula, a Pro quer mostrar para vocês um griot contando uma história. Je m'en vais vous raconter cette petite histoire. Ele vai contar pra gente essa pequena história. Cette histoire qui est l'histoire d'un voyageur. Essa história que é a história de um viajante. Un voyageur qui voyageait avec une gourde d'eau sur lui. Um viajante que viajava junto com um cantil de água. Avec un petit sac de quoi manger. E com um saco pequeno com algumas coisas para comer. Fatigué de voyager, Ele estava um pouco cansado da viagem, il s'assoit à l'ombre d'un arbre. então ele sentou à sombra de uma árvore. Et il attend. E ele esperou. Attend E ele ficou lá, que le soleil passe. esperando o sol se pôr. Et pendant ce temps, E durante esse tempo, il voit arriver au loin ele viu, vindo ao longe, un être. um ser. Un être pas comme les autres. Um ser não como os outros. Il était beau, Era um ser bonito, beau, bonito, bien habillé. bem vestido. Il était tellement si beau et Era bien habillé tão bonito e estava tão bem vestido qu'on savait que c'était lui la richesse. que sabia, de longe dava para ver que era a riqueza. Il arrive, E a riqueza et il chegou, salue le voyageur cumprimentou o viajante et il lui demande: e pediu: j'ai soif, est-ce que vous avez de l'eau à me donner à boire? eu tô com sede, será que você tem um pouco de água para me dar? Et le voyageur demande: qui êtes-vous? E o viajante perguntou: mas você é quem? Je suis la richesse, Eu sou a riqueza, je peux tout acheter. eu posso comprar o que eu quiser. Le voyageur dit: ah bon? E o viajante falou: é? Ah ben vous ne pouvez pas acheter mon eau. Ah, mas a minha água você não pode comprar. Mon eau n'est pas faite pour la richesse. A minha água não é feita para riqueza. Va-t'en. Pode ir embora. La richesse se fâche et elle s'en va. E a riqueza ficou bem contrariada e foi embora. Le voyageur était assis O viajante continuou sentado et au loin, e ao longe il voit arriver un autre être. ele viu outro ser se aproximando. Ce dernier, Esse último il était beau, era um ser bonito, aussi très beau, também muito bonito, très coloré, muito colorido très paisible. e muito em paz. Il arrive, O ser chegou mais il se perto présente lui-même. e ele se apresentou. Je suis le paradis, tu peux me donner de l'eau à boire? Eu sou o paraíso, você pode me dar um pouco de água para beber? Le voyageur fait: tu es le E paradis? o viajante falou: você é o paraíso? Le paradis? O paraíso? Mon eau n'est pas fait pour le paradis. A minha água não é feita para o paraíso. Le paradis lui répond: E o paraíso respondeu: on se rencontrera. a gente vai se encontrar. Tu ne sais pas que tout le monde prie partout sur cette terre pour moi? Você não sabe que no mundo inteiro as pessoas rezam por mim? On se verra. A gente vai se encontrar. Et le paradis s'en va. E o paraíso foi embora. Là, le paradis est parti. Quando o paraíso foi embora, Au loin, ao longe, le paysan voyageur est assis. o viajante, calmo, sentado, Il voit arriver au loin ele viu vindo un autre être. um outro ser. Il était grand, Um ser grande, fort, forte, fort. muito forte. Il arrive avec une voix forte. Chegou com uma voz forte. Tu me donnes ton eau à boire? Me dá a sua água para beber. Je suis le pouvoir. Eu sou o poder. J'appartiens tout avec tout le pouvoir. Eu posso pegar tudo que eu quiser com poder. Le voyageur le regarde avec calme. O viajante olhou para o poder com calma e disse: Tu as le pouvoir. você é o poder. Je le vois. Tô vendo. Mais mon eau n'est pas faite pour le pouvoir ni pour la force. Va-t'en. Mas a minha água não é feita nem para o poder nem para a força. Pode ir embora.
Le pouvoir était frustré, il est parti. O poder ficou frustrado e foi Il embora. a dit, mais on se verra. Mas o poder deixou a última palavra. A gente ainda vai se encontrar. Le voyageur est toujours assis là. E o viajante continuou sentado. Cette fois-ci, au loin, Dessa vez, ao longe, il voit arriver un être ele viu um ser se Que était aproximando, rouge. que era vermelho. rouge, si Vermelho. rouge, Tão vermelho qu'on voyait le feu qui sortait de partout de lui. que a gente viu fogo saindo por todos os lados desse ser. Il était tellement si chaud, si brûlant, E ele era tão quente, queimava tanto, que même le soleil avait peur de lui. que até o sol tinha medo dele. Et il arrive auprès du E voyageur, ele chegou perto do et viajante il se présente lui-même. e se apresentou assim: Je suis l'enfer, eu sou o inferno, je brûle tout, eu queimo tudo, j'ai soif, eu tô com sede, donne-moi de ton eau. me dá sua água. Le voyageur le regarde O avec calme. viajante olhou pra ele com calma. C'est toi l'enfer, Ah, você é o inferno, c'est toi l'enfer. você é o inferno. Enfer, Inferno, tu n'auras pas de mon eau, você va-t'en. não vai ter a minha água, pode ir embora. L'enfer se fâcha. E o inferno ficou bravo. Personne ne peut m'échapper. Ninguém podia escapar dele. Le voyageur dit, on verra. E o viajante falou: a gente vai ver. L'enfer s'en va. E o inferno foi embora. Et le voyageur reste là. E o viajante continuou ali. Quelques instants après, Alguns instantes le depois, voyageur entend une petite voix. o viajante ouviu uma voz Une voix qui pequena. venait de on ne sait pas où sur la terre. Uma voz que vinha de algum lugar do chão. J'ai soif, Eu tô com sede. j'ai soif. Eu tô com sede. Le voyageur cherche et trouve un petit être. E o viajante procurou e achou um ser Qui pequeno. êtes-vous? Quem é você? Et la petite voix répond, je suis la cause. E a voz pequenininha respondeu: eu sou a La causa. cause, A causa? vous pouvez boire de mon eau. Você pode beber a minha água. Et le voyageur donna de l'eau à boire à la E cause. o viajante deu a sua água para a causa beber. Et la cause lui dit, E a causa disse: vous pouvez m'expliquer quelque chose? será que você pode me explicar uma coisa? Pourquoi avez-vous refusé de donner à boire aux autres? Por que você recusou de dar a sua água para os outros? Le voyageur répond, c'est simple. E o viajante respondeu: é simples. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de vie. não existe vida. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas d'enfer. não tem inferno. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de paradis. não tem paraíso. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de richesse. não tem riqueza. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de pouvoir. não tem poder. Sans vous la cause, Sem você, il causa, n'y a absolument rien. não existe nada. Et c'est cette cause, E é essa causa, quelle qu'elle soit sa petitesse, mesmo com toda a sua pequenez, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. é essa causa que nos reúne Et aqui c'est cette hoje. cause E é essa causa qu'on ne doit jamais oublier. que a gente nunca deve esquecer, Sans elle, porque sem ela, personne ne sera là. ninguém estaria aqui hoje. Nale, 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 kudu, mani, nale, 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 suru, mani, le, manaka, nale, kudu, mani. Nale, 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 kudu, mani. Nale, nale,